agora meio-dia. E aí fica a critério de vocês a partir de agora, a hora que quiserem iniciar, tá ok? Pode ficar à vontade. Sim, obrigado, viu, Guilherme? A Tá. gente vai esperar mais 5 minutinhos, porque está chegando gente aqui ainda. E eu gostaria de aproveitar, que bom que a Tânia chegou, lá da Unifesp, muito bom. Aqui, eu queria combinar com você, Flávia, sobre as perguntas, de você me ajudar Ok. a organizar as perguntas no final. Tá bem. Para a gente fazer um apanhado e as mais relevantes, a gente fazer para facilitar no final as Essas perguntas. perguntas vão estar no chat, né? Vão estar no chat. Só para a gente ter um... Só pegar um negócio aqui. Ok. Voltei. Pode deixar. Consegui a câmera. Ah, que bom. Ótimo. Ela entrou. Daqui a 2 minutos, então, a gente... 3, 2, 5. Daqui a 2 minutos, então, a gente começa. Tá bom, professor? As pessoas vão entrando também, né? É ruim que não pegam o começo, mas elas vão entrando, não tem nada que vai, né? Pode ter dificuldade de entrar também, né? Sim, pode ser também. Rosana tentou entrar aqui agora, não conseguiu. Então, quem sabe ela aparece aí. Ela mostrou que mandou uma tela aqui falando que deu erro aqui. Naquele endereço não tem erro. Se fosse pelo link, né? Porque eu também coloquei sem ser pelo link, não consegui entrar. Não, tem que ser naquele link, aquele que eu te mandei. Cai dentro da sala já. Eu vou mandar o e-mail para ele. Caminhar o e-mail para ela. Um minutinho, viu, gente, para a gente começar. Tranquilo. Quem quiser habilitar as telas de vídeo, é interessante para a gente conhecer as pessoas que estão participando e também o professor fazer uma interação, ainda que só visual, com todos os participantes. É legal, né? Porque há uma recomendação aí que o Guilherme me explicou, que é o nosso técnico de TI, que sugere que todas as pessoas fechem suas telas para o professor ficar sozinho. E eu concordo com ele que isso é ruim porque o professor fica se sentindo falando para ninguém. E, na verdade, a gente está aqui. Então, se vocês puderem habilitar, será bom, a gente vai se conhecer. E eu peço que vocês desabilitem o áudio na hora que ele começar a falar, para não ter nenhuma interferência de som, tipo animal, cachorro, telefone, essas coisas todas. Para ficar uma qualidade melhor de transmissão também, tá? Então, olha, nós estamos aqui às 12h05, nós vamos começar conforme combinado.
E aí eu gostaria de dar boas-vindas a todos e falar que a gente está muito feliz de ter optado também por esse formato de transmissão, que foi possível graças à Rede Nacional de Pesquisa e à Rede RUT, né, de telemedicina, e dizer para vocês que as duas últimas, quem não acompanhava a gente nas videoconferências, foram suspensas por questões próprias dessa época que nós estamos vivendo, esse tempo sombrio, né, que a gente está vivendo. E isso mudou muita coisa e vai mudar para sempre, né? Provavelmente a gente vai adotar esse modelo. Ele precisa de ajustes, ele tem qualidades e defeitos, né? Mas a gente optou por, senão a gente ia perder a possibilidade de encontrar, e esse tema é muito interessante, o grupo é muito interessante, ele vai fazer 6 anos de existência, e a gente aprendeu muita coisa, conheceu muita gente boa, muitas pessoas do Brasil inteiro. O bacana do grupo é que ele possibilita o encontro de vários profissionais do Brasil inteiro, né? Não é um foco só na região sudeste. Todas as regiões do Brasil hoje que trabalham com simulação, e são todas, né, que utilizam a simulação como uma ferramenta, hoje estão presentes no SIG. Isso é muito bom. Como esse modelo melhora a capilaridade, né, dá mais possibilidade de mais pessoas, então eu fico muito feliz. Então, não vou delongar muito, não. Com a gente aqui hoje está a Flávia. A Flávia vai ser a próxima subcoordenadora do SIG. Eu só estou subcoordenadora nesse momento, mas ano que vem não estarei mais. Em 2015, de uma maneira tão feliz quanto eu comecei. Mas, de qualquer maneira, a Flávia é professora, ela vai se apresentar, é professora da Faculdade de Medicina, do Departamento de Pediatria. Com a gente também o Guilherme, que é o técnico de TI da Faculdade de Medicina, de Pediatria, do Centro de Tecnologia, é uma pessoa muito tranquila, que tem ajudado muito a gente nessa parte da tecnologia, que não é fácil. A gente fez testes, eu estou aprendendo muito com ele, isso é muito bom. E com a gente também hoje o professor Flávio Santos. Você quer falar depois, Flavinho? Quer se apresentar? Oi. Então, meu nome é Flávia, né? Eu sou do Departamento de Pediatria e sou intensivista, então atuo muito dentro do laboratório de simulação, junto com a professora Maria do Carmo, que hoje não está conosco, né? Por motivos pessoais. E bem-vindo a todos, né? E estou aprendendo aí com a Mona Lisa para poder, no futuro, estar ajudando também no grupo. Esqueci de falar também, esqueci não, né? Não esqueci não, mas eu ia falar, a professora Maria do Carmo, que é a coordenadora do grupo SIG, né? Simulação em Saúde, ela está com a gente agora, talvez ela até apareça, mas nesse momento ela foi para o hospital, porque a mãe dela teve alta do CTI, da terapia intensiva, ela estava internada por Covid, e vai para o quarto. Então, ela teve que ir. Nesse momento, ela mandou uma mensagem e pediu que a gente fizesse, e ela vai estar bem lá com a mãe dela, que é uma ótima notícia, e depois ela pode comunicar com a gente, se ela quiser. Bom, então eu vi que entrou muita gente, eu estou achando ótimo isso, e vou apresentar o professor Flávio, que é o nosso conferencista, né? O nosso conferencista de hoje. Ele já estava previsto, a gente faz essa agenda do SIG com 1 ano de antecedência. Eu sou bastante rigorosa com isso, porque as pessoas têm compromisso, não é fácil se marcar assim, ano que vem, em setembro, você pode falar para a gente. O mundo muda, como mudou, né? Nós somos pegos de surpresa, né? Em fevereiro tudo mudou, né? Então, o professor já estava confirmado com a gente, ele vai falar para a gente sobre um tema muito interessante, que é o modelo PERS, do debriefing. É um modelo muito utilizado, eu me lembro de ter visto pela primeira vez esse modelo, assim, um pouco parecido, não esse modelo, essa ferramenta, mas nos cursos PAUS, na American Heart Association, adotavam nos cursos de pediatria avançada, que eu sou instrutora.
E ele vai falar sobre isso. Ele é um professor, coordenador do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas, ele é ginecologista e obstetra, mestre em Medicina pela UFMG, PhD na Universidade de Warwick, no Reino Unido. Ele tem uma grande experiência, ele foi coordenador do laboratório de simulação dessa escola, da Faculdade de Ciências Médicas. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Eu vou fechar o meu microfone, eu peço que vocês fechem os seus. Eu e a Flávia, coordenar as eventuais perguntas, e ele está com a palavra, e a palavra é toda sua, professor. Obrigado por todo mundo ter vindo, e qualquer problema eu peço que vocês compreendam, é a nossa primeira experiência. Então, a primeira webconferência a gente nunca esquece. Tá? Muito obrigada. Boa tarde a todos, né? Queria agradecer o convite, né, Mona Lisa? Agradecer você, a Cacau, a Flávia, e é um prazer estar aqui, né? Muito, muito bom a gente poder interagir com pessoas do país inteiro e que gostam da mesma coisa que a gente, né? Que é simulação, a gente sabe que isso é uma paixão, né? Como diria aqui em Minas, é uma cachaça, né? Isso aí. Então, agradeço mesmo esse convite, viu? Prazer. Realmente fui convidado ano passado, né? O perigoso é que às vezes, com muita antecedência, a gente acaba esquecendo, mas eu não esqueci, não. Estamos aqui, né? E vocês deram sorte, né? Essa coisa da telemedicina, que é a área de vocês, é uma coisa que está em voga agora. Vocês são pioneiros nisso aí, né? Na teleconferência, no uso da tecnologia aí para o ensino, né? Então, parabéns. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre esse modelo PEUS de debriefing, né? Que vocês vão ver que não é uma coisa muito diferente do que a gente faz, não, mas ele traz algumas, eu acho que algumas ajuda, um auxílio aí, especialmente para a pessoa, aquele facilitador que está iniciando no campo aí da simulação, né? No debriefing especialmente. Então, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho falando sobre o debriefing, depois vai falar sobre o modelo PEUS, o que é esse modelo, como que a gente utiliza, né? Vou falar um pouquinho, citar ele na questão da integração de sistemas, que é uma coisa um pouco mais nova, e vou mostrar para vocês as ferramentas PEUS disponíveis, né? Que é basicamente a que a gente chama de caixa de ferramentas, o toolkit deles, que eu vou mostrar. Então, algumas imagens disso aí, que são ferramentas abertas para uso público aí. Vamos lá, então. Então, falando do debrief, né? Então, o debrief é um momento crucial aí, né, para quem lida com a simulação, e realmente é o momento onde ocorre o grosso da aprendizagem. A maior parte da aprendizagem vai ocorrer ali, nessa interação do facilitador com os alunos que participaram do cenário, com os alunos que assistiram ao cenário. Então, é um momento muito importante, né? E às vezes a gente bota tudo a perder ali por conduzir mal um debriefing, por não saber. A gente perde oportunidades, né? Quer dizer, a gente sempre aprende, mas ali, às vezes, a gente perde oportunidades valiosas de ensino e aprendizagem ali. Então, é um momento importante de identificar algumas lacunas, não só de conhecimento, mas de habilidade, de competências, né? O que a gente chama de lacuna de performance, né? Que você vai ver o aluno, o aprendiz em ação, né? Seja ele um aluno de graduação, de pós-graduação, um profissional que está, né, fazendo uma simulação ali como base de reciclagem. Muito importante da gente identificar essas falhas, essas lacunas aí na performance. É um momento, então, de construção conjunta do conhecimento, né, através de reflexão. Então, esse é outro fator importantíssimo, né, porque o ensino por simulação, ele é um ensino, né, a base, que é uma metodologia ativa, né, ensino baseado em metodologia ativa. Então, é uma hora também de um feedback, onde você vai visando a melhoria da performance. Não é uma avaliação, né, não é ali a gente está ali na hora do debrief para avaliar ninguém, para dar nota, e às vezes é um cuidado que a gente tem que ter, esse limite é tênue, e nós vamos falar um pouquinho mais na frente disso, exatamente. Então, você tem que criar um ambiente de suporte para esse aprendiz, que vai encorajar, motivar ele, que ele vai se sentir acolhido e seguro para errar, para falar alguma coisa que às vezes não esteja correta. Então, assim, a gente tem que criar um ambiente bastante acolhedor, e o grande responsável por isso é o facilitador.
Então, os elementos, só para a gente lembrando aqui, então, importante o quê? A participação ativa do aprendiz, né? Não é o debriefing, não é uma aula, é um lugar que o aprendiz vai construir o seu conhecimento, esse estudante, essa pessoa, esse aluno. Ele é focado em aprendizado e melhoria, que a gente falou, ele não é uma avaliação de performance, a gente tem que tomar muito cuidado, né, o facilitador na hora do debriefing, para isso não passar essa impressão de uma avaliação de performance, mas é uma oportunidade de aprendizado e melhoria. Então, você vai discutir eventos específicos, aqui eu lembro, né, como tudo, quando a gente vai falar de educação em saúde, educação em geral, é a questão do objetivo de aprendizagem, né? Se você tem um cenário bem desenhado, bem definido em termos de objetivo de aprendizagem, fica muito mais fácil de trabalhar. Você sabe o que você tem que trabalhar durante aquele debriefing, né? Então, às vezes a gente vê o pessoal muito empolgado, querendo fazer um cenário. Ela fala, o que é o cenário? Eu quero que ele faça a abordagem do infarto. Mas isso é muito amplo. Qual aspecto disso? Então, você conseguir fazer uma coisa mais focada. Não, eu quero o foco no diagnóstico rápido, em menos de 1 hora. E fica mais fácil da gente trabalhar do que, né, objetivos muito amplos. A gente tem que ter objetivo específico, né? Em geral, o objetivo de aprendizagem a gente tem que conseguir, inclusive, medir, né? Idealmente. E é uma contribuição de múltiplas fontes, não é aquele aprendizado, né, passivo, onde que o facilitador, o professor, vai prover informações para os alunos. Não, vai ser uma contribuição conjunta. Lembrando também não só do aluno que participou ativamente do cenário, mas daquele aluno que assistiu e presenciou o cenário e que está ali participando do debrief. Então, também essa contribuição é muito valiosa, né, que é um outro olhar. Cada olhar diferente daquela situação traz uma contribuição diferente para a gente construir aí esse aprendizado conjunto. Então, o que é o modelo PEARS? PEARS é um acrônimo, né, americano, eles adoram acrônimos. Na verdade, o que quer dizer? É um acrônimo para falar que a promoção da excelência e reflexão no aprendizado através da simulação, basicamente isso. Então, é promovendo a excelência e a reflexão no aprendizado através da simulação. Ele foi desenvolvido por esses dois autores, o Walter Eppich, em Chicago, e o Adam Cheng, em Calgary, no Canadá. Hoje ele trabalha também nos Estados Unidos. Então, são profissionais experientes aí na área de simulação. O Eppich, ele publica muito na área de debriefing, né? E ele é nada mais que um debriefing estruturado, ou seja, um debriefing que tem um script para você seguir, né, com algumas estratégias mistas aqui na fase mais importante, que é a fase de análise, ou também chamada fase de discussão, que eu gosto mais desse nome. Tá? Ele surgiu por uma dificuldade, que eles observaram essa dificuldade na capacitação de facilitadores para o debriefing, né? Então, a gente não tem muitos cursos formais, e vê que, assim, que esse facilitador que está começando na simulação, ele tem alguns problemas, dificuldades no debriefing, né, que eu falei, é um momento muito importante. Eles desenvolveram esse modelo de debriefing aí bem estruturado, com algumas estratégias mistas aí que você pode usar, e alguma guia, né, para como usar essas estratégias. Então, o objetivo é auxiliar o facilitador iniciante, mas eu acho que ele auxilia qualquer pessoa que está mexendo com debriefing, é importante. Vocês vão ver, pessoal mais experiente, que, de certa forma, o que se faz no PEARS, a gente faz meio que intuitivamente, né? Nós vamos falar isso mais na frente. Vocês vão falar, olha, sem querer, eu já faço isso, né? Você vai ver que você usa as 3 estratégias aí que a gente vai falar. Você, de certa forma, quem já tem experiência com simulação, ele acaba utilizando. Ele dá uma guia, ele meio que organiza isso um pouco melhor. Então, vamos falar aqui, entrar na que é o PEARS mesmo, né? Então, ele, como eu falei, é um debriefing estruturado que, assim, até aqui ele não diferencia muito de outros modelos de debriefing, né? Até a fase inicial, onde que os participantes vão expor as reações que eles tiveram, né? Tanto quem está participando, quem assistiu, vão colocar as reações diante daquela situação clínica. Depois vai ter alguém vai descrever o evento que ocorreu, né? Para estarem todos na mesma sintonia aí na hora da discussão. E a discussão, e aqui que eu vou mostrar para vocês, nisso é que o PEARS tem uma certa diferença, que ele acrescenta alguma coisa, que ele traz uma novidade. E no final, o resumo, a conclusão, né, que é as mensagens que você vai levar no final da simulação, qual que a gente vai resumir o aprendizado. Então, assim, a fase de discussão que é a fase crucial de que tem a diferença, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui.
Ele é um grande auxílio para o facilitador, né? Ele consegue preparar as condições para o debriefing antes de começar. Então, antes dele iniciar já a simulação, ele já sabe, ó, que puro público que eu vou lidar, eu estou aqui com profissionais da área que estão fazendo essa reciclagem, eu estou com uma equipe que está tentando trabalhar um grupo de resposta rápida, não, eu estou com estudantes de graduação, eu estou com residentes, então já começa a dar uma pista. Qual o tempo? Isso já antes da simulação, então ele já tem duas informações importantes. Sobre o público, o tempo que ele tem disponível, nós vamos falar desses fatores aí para o cenário, então ele já começa a definir aí algumas estratégias através disso aí. E durante a rolagem do cenário, ele também vai fazer algumas observações, tomar algumas notas que vão levar ele a certas escolhas aí de estratégias para essa discussão. Então, ele organiza o debriefing e ele dá esse suporte de decisão, dependendo do contexto e do público específico, né? O contexto, no caso do tempo, nós vamos falar mais um pouquinho do tempo disponível, qual público que você está lidando, né? O que eles mostraram ali durante a simulação, né? E outra coisa excelente que ele faz, ele formula, eu vou ter questões, na verdade não são só questões, em duas estratégias são realmente questões, são perguntas provocativas, e uma delas é uma frase, né? Ele formula algumas frases que, de certa forma, estimulam a discussão ou que resolvem alguns problemas aí. Então, você tem esse modelinho de frases que ajudam você a formular suas próprias questões durante o debriefing aí para promover essa reflexão, esse conhecimento, essa construção do conhecimento conjunto aí. Então, as três estratégias, então, eu falei, a fase de discussão é a fase diferente, né? A fase de reação é igual, não tem de reação, de descrição do evento é igual. É aqui que ele entra com essas três estratégias básicas na fase de discussão. Então, ela usa uma estratégia de autoavaliação, uma de facilitação focada e o feedback direcionado ao ensino focado, né? Na autoavaliação, a estratégia que ele mais usa é a Plus Delta, que a gente conhece também bem, nós vamos falar um pouquinho mais na frente o que é, mas é o que a gente usa muito em debrief, a facilitação focada também, o sistema que ele usa eu traduzi como defesa inquieta, eu já vi gente traduzindo isso como advocacia inquieta, mas depois eu vou ver a advocacia, na verdade, o ato de exercer a profissão de advogado, acho que não aplica, então assim, acho que a palavra que mais traduz aqui é defesa inquieta, mas só que eu pus a original em inglês para saber, que se chama de advocacy inquiry, quem for pesquisar, quiser aprofundar essa estratégia de debriefing e de feedback, o nome em inglês é isso. Então, aquilo que a gente falou, o que você vai usar? Então, quais fatores você vai usar para a escolha da estratégia? Eu comecei a falar o tempo disponível, qual é o tempo disponível que você tem para ter debriefing? É um tempo muito curto? Ou você tem, não, eu tenho um tempo longo, de 1 hora, ou então eu não tenho hora para acabar, a hora que acabar, acabou, ótimo. Então, o público, então, saber, é um público que tem experiência com aquilo ali, não é um público mais jovem, um público inexperiente. Se você tem também, isso aí já vai se mostrar durante o debriefing, né? Você tem uma justificativa clara para a ação do aprendiz, por que ele fez aquilo durante a simulação, está claro para você? Essa é outra pergunta que você deve fazer. Né? E quais são as causas dessas lacunas de performance? Foi mais ligado a conhecimento, né? Conteúdo, habilidade ou comportamento também vai te guiar. E a experiência do próprio facilitador também vão orientar. Né? Lembrar que isso é uma guia, nós vamos falar aqui, ele bota essa receitinha de bolo, colocando que os slides são baseados numa tabela que eles colocam, mas a gente usar isso com um certo cuidado. Eu vou falando aqui, à medida que eu for expondo. Então, é isso aqui. Então, isso aqui é do trabalho original do Apt. Então, assim, estratégia de tempo. Então, assim, quando você tem um tempo curto, não é que você deva usar isso aqui, não. Nós vamos até falar muito, a gente tem que tomar muito cuidado com essa estratégia de feedback direcionado e ensino focado, né? Eu falo, tem que ser usado com moderação, igual ao tem que ser usado com moderação essa estratégia aqui. Mas o que acontece? Quando você tem um tempo mais curto, você tende, né? Quer dizer, talvez tenha que lançar a mão mais disso aqui. Né, para poder fechar alguma questão que está se prolongando muito. Você tem um tempo mais moderado, você pode lançar mais a mão da autoavaliação. Se você tem um tempo mais longo, menos limitado, você vai usar mais a facilitação focada, que nós vamos falar depois. Ela ajuda a entender o modelo mental do estudante, como é que ele chegou, por que ele fez aquela, né, ele agiu daquela maneira durante a simulação, o que levou agir daquela maneira. Então, se você tiver mais tempo, é um modelo interessante, facilitação focada. Mas, às vezes, você já tem claramente, né, a causa
daquela lacuna ali, nós vamos falar também depois. Está na questão do domínio da lacuna, né? Nós estamos nos domínios mais técnicos, então ele tem uma deficiência técnica de habilidade que ele não domina, ou então realmente de um conhecimento que não tem, você vai ter que lançar a mão, muitas vezes é do feedback direcionado, ensino focado. Se já é mais cognitivo, técnico, mas ele tem, assim, o cognitivo é mais na questão do raciocínio, né? Não é tanto da falta da base, talvez a autoavaliação você consiga usar essa estratégia. E no comportamental, o ideal seja a facilitação focada, né? Você entender o motivo desse aluno ter agido daquela maneira, ter tido aquele comportamento, aquela atitude durante o debrief. Tá? Isso aqui é né, gente, é um guia, não quer dizer que se o problema é técnico você sempre vai usar isso, mas a gente tende, né, a precisar de usar esse tipo de estratégia, né, de feedback direcionado, dependendo qual é a lacuna, né, né, se é técnico, cognitivo ou comportamental. O público é aquilo que a gente falou, então no iniciante, talvez nem você tenha, quando é o público mais inexperiente, muito iniciante, talvez você tenha que lançar mais a mão dessa estratégia de feedback direcionado e ensino focado. No público com já alguma experiência, a autoavaliação talvez já funcione. Na verdade, a autoavaliação ela funciona, apesar dele mostrar isso, eu tirei exatamente do trabalho dele, mas eu acho que a autoavaliação é uma estratégia muito interessante para aprendizes experientes, né, que conseguem ele mesmo, através da reflexão, chegar a uma conclusão mais acertada do que deveria ser a conduta mais adequada frente àquela situação clínica. Né? E a facilitação focada, como eu falei, ela ajuda muito a entender o modelo mental do aprendiz. Né? Então, talvez eu trocaria isso aqui, apesar que eu tirei exatamente como está no trabalho do EPT, mas eu invertiria isso aqui, eu botaria facilitação focada no experiente para entender melhor o que ele está fazendo e autoavaliação, né, porque esse profissional mais experiente ele vai ter uma autonomia maior, né, na questão da reflexão sobre a sua própria performance numa situação clínica e conseguir chegar à conclusão de um ponto de melhoria, tudo, né, principalmente quando ele tem um grupo de profissionais experientes. O outro é o facilitador, né? Então, o inexperiente ele tende a usar mais o feedback direcionado e à medida que ele vai ficando mais confortável com a questão da metodologia ativa, de deixar o estudante, né, tomar conta da situação, ele vai começando a usar, então, as estratégias mais focadas realmente no aprendiz, que é a autoavaliação e a avaliação focada. Então, isso aqui é uma matriz de suporte de decisão que você pode usar, né? Então ele usa, né, se você tem 5 objetivos de aprendizagem, você vai usar 5 desses quadrinhos, dessa tabelinha aqui, 5 ou 6, né, quando você precisar. Então aqui ele bota aqui para você ir marcando, aqui, no domínio de performance, é cognitivo, você consegue saber a justificativa para a atuação dele? Sim ou não, você marca aqui o tempo que você tem disponível e no final você marca a sua estratégia que você acha mais adequada para abordar esse objetivo de aprendizagem. Então ajuda você a organizar a estratégia que você vai utilizar. E à medida que você vai utilizando isso, você vai ficando mais experiente também. Né? Então não é uma receita de bolo, não é uma fórmula, né? Sempre lembrar isso, gente. O PEUS não é uma fórmula matemática para você aplicar no debrief, ele é um guia. Tá, então, primeiro nós vamos falar então, dessas 3 estratégias de autoavaliação. Né? Então, a estratégia de avaliação, e a que eles usam, que eles escolhem no PEUS, que é das mais utilizadas mesmo, que é a Plus Delta, que é aquela que discute primeiro os pontos positivos, o que ocorreu de bom, e depois você discute os pontos de melhoria, né? A gente fala, oportunidade de melhoria, o que você faria diferente, a gente tenta não usar o que foi ruim, a gente tenta não usar palavras negativas, né? Isso é uma estratégia aí mesmo de feedback, de debriefing. Né? Então, quando você tem um tempo não tão curto, moderado, você pode utilizar, ele é bom, você pode usar ele mais, né? Ele é muito bom para identificar a lacuna, né? Então ele consegue identificar quando o aluno está falando que, né, não foi bem, ele já está mostrando as lacunas, o que ele teve dificuldade, né? E ele é muito, como eu falei, muito bom para ser usado como aprendiz mais experiente. Por quê? Porque esse próprio aprendiz tem condição de refletir sobre a sua prática, ter uma autonomia maior na construção desse conhecimento, sem precisar muito dessa ajuda do facilitador. O facilitador vai ficar aí mais como uma pessoa puxando o foco, né, para o que ele quer, para o objetivo de aprendizagem, mas talvez ele não tenha que interferir tanto com a experiência dele como profissional de saúde. Então, esse aqui que eu acho que outra coisa muito boa do PEUS é essa organização dessas questões.
Né? Então, pergunta que você pode usar nessa estratégia. O que foi bem? Né? O que foi bom? O que você acha que a atuação foi boa? O que você faria diferente? O que poderia melhorar? Ou então, o que foi fácil? O que foi desafiador? O que você teve mais dificuldade? Então, são perguntas que vão, então, desencadear essa discussão, né? com uma autoavaliação do aluno, né? Refletindo sobre a sua própria performance. Né? As armadilhas dessa estratégia, né? A gente tem que tomar cuidado para não virar só uma lista de lacunas de performance sem aprofundar. Né? Então, você tem que ter essas performances de preferência ligadas ao seu objetivo de aprendizagem. Então, outra coisa difícil, né? Quem mexe com simulação sabe isso, é você fazer o que a gente chama de agenda comum. Né? Você tem uma agenda comum, que as necessidades do aluno que ele sentiu dificuldade, que ele quer trabalhar naquela sessão e os seus objetivos de aprendizagem propostos para aquele cenário. Logicamente, você não vai cortar o aluno e falar, não, às vezes surge uma questão muito importante, muito interessante, e você vai querer trabalhar. Mas, às vezes, você tem um tempo muito curto e você precisa fechar aqueles objetivos de aprendizagem. Então, você vai ter que criar estratégias para você, né, focar a discussão dentro do que você quer. Isso é outra dificuldade dentro do facilitador iniciante. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes vira uma lista de lacunas de performance e você não tem tempo para abordar não só as lacunas, mas também o ponto positivo, que também deve ser abordado. Né? Sempre valorizar isso aí. Então, quando os objetivos de aprendizagem podem não ser abordados por isso, porque surge uma lista de lacunas tão grande com questões que não estavam, que não contemplam esse objetivo de aprendizagem, você perde o foco daquela simulação. Então, essa aqui é a dificuldade. Por isso que essas perguntas guiam melhor o que você quer fazer com o aluno, o que você quer dele. A outra estratégia é a facilitação focada, né? Que aqui, como eu falei, eles usam aquele esquema de defesa-inquérito, o que eles escolhem como facilitação focada. E como eu mencionei antes, ela é muito boa para elucidar a justificativa do aluno para tomar aquela ação, aquela decisão, ter aquela atitude, aquele comportamento durante a sua simulação. Então, você vai conhecer o modelo mental desse estudante. Então, ela é muito valiosa para isso. E ela ajuda a direcionar as discussões também. Às vezes a discussão perde um foco, você traz o foco através das questões que eu vou mostrar aqui embaixo. Né? E é muito boa para aprofundamento de algumas questões específicas. Né? Então, um jeito de você falar isso, eu notei que durante determinada hora você fez isso, ou você disse isso, ou você não disse isso. Aí você vai dar o seu ponto de vista. Né? Eu acho que seria interessante se tiver feito assim, eu faria assim por causa de quê? Então eu fiquei preocupado quando você fez isso por causa de X ou Y. Então você vai colocar a sua questão que você quer que ele exponha por que ele fez isso e vai colocar o seu ponto de vista. É muito importante isso para não perder o foco, né? Nós vamos falar um pouquinho das armadilhas aqui dessa metodologia, né? Que é o quê? É exatamente isso. O facilitador fazer uma afirmação vaga, imprecisa, que às vezes o aprendiz não entende onde que ele está querendo, né? Lembrar que o aprendiz não está dentro da cabeça. Às vezes o facilitador está muito claro o que ele quer, né, daquele cenário, e o que ele quer daquela pergunta, mas às vezes aquilo não fica tão claro para o aprendiz. Então ele deve falar, olha, eu vi que você fez isso, eu não sei, eu teria feito diferente, né? Então você vai colocar isso aí para o aluno, você vai dar a sua opinião e depois abrir para discussão, né? E aí você, o que você acha, vocês, os outros que não participaram, né? Então, o risco aqui é você excluir as lacunas, quer dizer, você não englobar todo mundo na discussão, às vezes você fica muito focado naquele aluno que participou do cenário e esquece dos outros. É muito importante a gente saber quais são as dúvidas, quais são as lacunas que eles teriam, né? Então, trazer os outros estudantes. Isso é uma estratégia muito boa também para você tirar o foco da pessoa, né? O debriefing sempre a gente tem que ter em mente o quê? O foco é no comportamento, na atitude, no evento, e não na pessoa. Porque senão a gente incorre no risco de aquilo ali virar um tribunal de inquisição, né? Porque a gente falou uma avaliação de performance, aquilo não é para avaliação de performance, a gente tem que criar esse ambiente seguro, né, suportivo aí para o aluno. Então, e outro risco é suscitar discussões irrelevantes para o aprendizado, né? Então, apesar de ser boa para trazer foco, às vezes, se você traz então uma afirmação muito vaga, não coloca seu ponto de vista, você não deixa claro qual aspecto você quer trabalhar daquela
simulação, você pode começar uma discussão vaga, né, sobre modelos mentais ali, e não abordar o seu objetivo de aprendizagem. Né? Então, outro risco então, que a gente falou, é de não virar uma avaliação de performance. Então, você tem que tirar o foco da pessoa e botar o foco no evento, no acontecido, no fato, né, na performance ali. Foco sempre na performance e não na pessoa. E o feedback direcionado, ensino focado, né, que eu falei que a gente tem que usar com moderação, né? Ele é muito bom para garantir o preenchimento da lacuna técnica, ou seja, você vai mostrar a maneira certa de fazer, naquele momento, o que você deveria fazer, né? E quando você deve ter a justificativa clara da lacuna, né? E quando você tem um tempo curto de performance, né? Tem situações que não tem jeito muito de você fugir, a gente tem que tentar evitar isso, por quê? Porque aqui a gente perde um elemento fundamental, né? Dois elementos fundamentais do debriefing, muitas vezes, né? Que é a questão da reflexão e a questão do aprendizado focado, centrado no aluno, né? Então, o professor traz a resposta. Mas tem algumas situações que não tem muito jeito, né? Vamos imaginar que ele está fazendo um cenário como o de ACLS, né? Dos cenários de ACLS ali, e aí ele vira para você, na hora que está descrevendo, fala, nessa hora realmente eu fiz a primeira dose de adrenalina, choquei, eu não lembrava o que tinha que fazer depois. Não adianta você botar ele para refletir, ele chegar a uma conclusão que teria que ter feito a segunda dose, ele vai, né? Você vai sentar e falar, não, vamos relembrar esse protocolo então, né? Você tem que ser mais direcionado, vamos direcionar aqui, fazer esse ensino focado nesse problema. Você pode até usar lógico, dos pares, né? Às vezes o colega que estava na simulação não sabia o que fazer, mas alguém que estava assistindo, eu teria feito depois. Você pode até usar dos colegas, mas você vai ter que prover essa informação, porque senão vai ficar aquela lacuna ali, que é um dos seus objetivos de aprendizagem. Então, ele é muito bom para isso. Né? Então, uma das importantes é falar, eu notei que você fez assim, da próxima vez você deveria fazer, você pode do jeito certo. E outra coisa muito importante, você dá o racional, né, a justificativa. Por quê? Por que ele deveria ter feito do jeito que você está falando e não do jeito dele? Então, é sempre importante para você engajar ele nisso aí, tá? Para o aprendizado. Então, essa formulação dessa fase é muito interessante. Tá? Né? E, então, as armadilhas aí, quer dizer, a má aplicação a escolha do momento de aplicar eles, né? Você não usar demais, às vezes uma hora que você acha que o aluno pode, através de uma autorreflexão, chegar melhor, e não expôs nenhuma fragilidade técnica que impossibilitasse ele de realizar aquela ação, né? Às vezes ele se confundiu na hora, que é muito interessante a simulação, a gente vê isso, né? Às vezes aluno é excelente, ele sabe de cor salteado, um fluxograma, um protocolo, e na hora que chega na simulação ele se perde. Né? Então, nessa hora, talvez não é melhor usar um feedback focado, porque você vai falar para o aluno que ele já sabe. Né? Então, a gente tem que tentar entender por que na hora que ele está, então, diante do evento clínico, né, simulado, né, real seria talvez fosse pior, né? Por que ele não soube aplicar esse protocolo? Né? Então, seria uma má escolha do feedback direcionado nessa hora. Outra coisa importante, né, é saber, você tem que deixar claro o que ele teria feito, o que seria a atitude esperada dele naquele momento, né? E outra, não explicar o porquê, outra armadilha. Então, sempre você deve falar o que ele deveria ser feito e explicar por quê, sempre tem um porquê. Voltando aquilo, o foco sempre no indivíduo e não na performance, né? Tentar dar esse feedback de uma maneira até delicada, suportiva e tudo. Tá? E o principal armadilha desse tipo de estratégia é esse aqui, ó, que eu pus até em letra maiúscula. Você transformar o debriefing numa aula expositiva. Né? O professor fica, às vezes, ansioso, especialmente o iniciante que está começando, né? Ele fica querendo, né, esgotar aquele assunto durante a simulação e ele começa a dar aula. Aí acaba, aí o debriefing acabou, aquela tentação, e é uma coisa que a gente vê ocorrendo com muita frequência com os facilitadores mais iniciantes. A gente tem que tomar muito cuidado, por isso que eu falo, cuidado, usar o feedback direcionado, ensino focado com moderação. Tá? E o PEUSA também mais recente é um trabalho do ano passado mostrando o uso mais específico do PEUSA para integração de sistemas. Né? Então, na verdade, segue os mesmos princípios do PEUSA, que a gente já falou, só que ele tem uma fasezinha adicional, que a gente chama de fase de pré-trabalho, onde que os chamados
interessados vão se reunir com a pessoa que vai conduzir a simulação para definir o que a gente quer dessa simulação, quais são os objetivos, o que eu quero treinar nessa equipe, né? O que eu acho que é importante, que eu quero verificar as falhas e trabalhar isso aí. Ele fala também, nesse tipo de debrief, a fase de reação pode ser opcional, tem gente que suprime essa fase de reação, já passa direto para a descrição do evento e depois já entra nas questões de análise, né? Então, você pode levantar questões não só relativas a comportamento, a questão cognitiva e técnica, mas também relativas a insumos, né, em ferramentas, infraestrutura disponível, as responsabilidades de cada equipe, de cada classe de profissionais, o ambiente, né, que você tem, a organização como é que está a organização dessa instituição e como é que estão os processos, os fluxos, né? Então, as questões diferentes, acho que mais específicas da integração de sistemas são essas aí. Não tem muito, existe um artigo, né? Eu vou deixar a referência para vocês aí, que é específico trabalhando peso da integração do sistema. Basicamente isso, é a mesma coisa com essa fase adicional de pré-trabalho e muitas vezes a supressão da fase de reação, que não é obrigatório, né? Não pode ocorrer, se achar que isso é importante, né? Pode manter isso aí. Então, eu vou mostrar algumas ferramentas. A principal é essa aqui, né, que se chama que é o Toolkit, né, que existe, inclusive, uma versão em português traduzida. Eu acho até que foi pelo Tomás, né, que é o atual presidente da Abracim, foi um dos que traduziu essa ferramenta. A gente tem ela em português. E o formulário, né, tem um formulário, mas o principal é esse segundo aqui. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens disso, né. Então, aqui é um modelo, né, do feedback, dando um formulário de feedback, aqui é o fase de reação, o que ele sentiu, ele vai dando as pistas aqui, o que sentiu, a descrição. Alguém pode sumarizar o caso, né? Pode resumir o caso do ponto de vista médico, né? E aí depois tem a análise com as três estatísticas, três estratégias, desculpa, de autoaprendizagem, né? Que é a Plus Delta, o feedback direcionado, o ensino focado e a facilitação focada, né? Que é o sistema de defesa inquérito aqui, né? Depois, a finalização, outra coisa importante, né, gente? Isso não é só para o PEUS, mas para debriefing, é você deixar claro as mudanças de fase. Então, a gente vai começar aqui, vamos falar o que vocês sentiram, né? Então, depois, quem vai descrever, com mais cuidado, que é muito comum já na fase de descrição, o aluno, às vezes, está um pouco ainda sobre a emoção daquela simulação, né? E da dificuldade que ele passou, ele começa já a trazer questões que são para a fase de análise. Então, você tem que tomar cuidado para trazer o foco de novo. Falar, olha, isso que você está falando é muito importante, que nós vamos querer discutir isso sim, mas eu queria que você acabasse de descrever o que é o ocorrido, né? Então, a gente define aí. Agora, então, a gente vai passar para a análise. E antes do sumário, né, do resumo final, das conclusões, sempre perguntar se tem mais alguém que tem alguma questão, alguma coisa que queira discutir sobre esse cenário que não ficou claro, né? Porque senão, na hora que você começa a sumarizar, começa a falar conclusão, vai surgindo questão e aí a coisa não... Com certeza, já para todos nós já passamos por isso. Na hora que você está fazendo a sumarização, começa a aparecer questão que não ficou muito bem trabalhada para o aluno, para o aprendiz ali durante a fase de discussão. Tá, então, isso aqui que realmente é a ferramenta, né, de debrief, aqui, ó, já traduzido para o português, né? Então, a parte de preparação do terreno, né, com o objetivo, a tarefa, os exemplos das frases, né? Então, você vai citar o aprendizado, né? Então, o que é aqui na preparação do terreno, o exemplo das frases utilizadas, né, para essa coisa, a reação, né? Então, vamos explorar os sentimentos, alguma reação inicial, como é que vocês estão se sentindo, né? Então, sempre a descrição do debrief, né? Que ele fala, nós vamos começar, alguém vai descrever, eu quero que vocês descrevam as suas emoções, o que vocês sentiram durante, quais foram as suas reações frente à situação clínica,
depois nós vamos passar para a descrição do cenário, e aí sim nós vamos entrar na fase de análise, onde que a gente vai discutir as questões todas que surgiram aí. Né? Então, que ele mostra nessa primeira página, então somos a casa do cartão, o primeiro lado, né? E aplicação do resumo, e depois aqui tem o verso aí desse cartão, que é realmente mostrando a fase de análise, né? O que você vai... As 3 estratégias de autoavaliação, facilitação focada, né? As questões também, exemplos de frases que você pode usar, né? Na casa da autoavaliação, da facilitação focada, né? Quais aspectos foram bem administrados, porque quais aspectos que a gente mudaria, faria diferente, né? Que são as oportunidades de melhoria. Aqui na facilitação focada, a mesma coisa, né? De assim, eu observei que você fez isso. Eu penso que poderia ter sido feito assim, ou que eu penso que talvez isso não fosse a melhor estratégia. E aí você faz a pergunta depois, como você vê isso, quais foram o que te levou a fazer isso, né? Para você entender o modelo mental. Então, esse aqui é o modelo de questão para o uso da facilitação focada, ou aquele de defesa e inquérito. Né? E o feedback, né? Sempre lembrar, né? Eu vi isso, acho que da próxima vez você deveria fazer assim, e o porquê, sempre ter o racional, a justificativa do que você está falando. Então, aqui está essa ferramentazinha, isso aí tem aberto no site, né? Eu vou deixar o link aqui do site do Peusco, então tem isso aqui, tem vários maneiras de você imprimir, em termos de cartão, até de pôster para você deixar na sua sala de debriefing, eles têm isso tudo lá em PDF. Aqui já o Peus, a mesma coisa, só para o uso de... Aí já não tem português, né? Que é o de integração de sistemas aqui, ó. Então a gente tem essa fase que eu falei. Esse aqui é de pré-trabalho, né? Onde que eles vão sentar e definir os objetivos da simulação e daquele debriefing, né? A fase de reação coloca como opcional, né? A análise aqui com as mesmas estratégias, e o segundo cartão parecido com o outro também, só aqui mostrando as áreas que vocês vão trabalhar, né? Em vez de ser habilidade, competência, tem outras coisas, né? Que as ferramentas, a tecnologia envolvida, as tarefas, o ambiente, né? As pessoas envolvidas, a organização, né? Que aqui mostrando a hierarquia, e aqui os fluxos, né? Que é os processos. E aqui da mesma coisa, aqui, ó, as estratégias primárias, secundárias, né? E aqui as perguntas, exemplos de perguntas a utilizar, então é muito prático também. Né? Então, assim, a gente, fechando aqui, eu vou deixar mais aberto para a gente discutir, a gente colocar algumas questões, as perguntas, dúvidas que a gente tiver. Né? Então, assim, sempre utilizar, né, o Peus como um guia no planejamento e condução desse debriefing. Né? Então, ele vai dar consistência, mas, ao mesmo tempo, flexibilidade. Ele não é uma ferramenta rígida, estrita, que você deve seguir. Aquilo que eu falar, eu marquei aquele xizinho em cada um daqueles itens, eu vou ter que usar essa estratégia. Então, não, você vai, né, com o tempo você vai inclusive, adquirindo uma maior desenvoltura com o uso dessa ferramenta. Lembrar que sempre a reflexão, né, traz sentido para aquela experiência da simulação, gerando, então, aprendizagem significativa. Então, a reflexão, gente, sempre deve fazer parte. O facilitador deve cuidar para que esse ambiente seja um ambiente de reflexão e não, né, ceder à tentação de começar a dar aula durante o debriefing. Né? Definir bem as frases que você vai usar, né? Que esteja clara o que você quer do seu aluno com a frase que você está usando. E é isso, com a prática continuada, né? A gente vai adquirindo excelência. Né? Então, é o que eu falei, muitos de nós já faz sem saber que existe esse peso, a gente já usa, né? A gente usa essas estratégias mistas aí. Mas aí ele te dá umas pistas, né? Acho que o Peus, ele organiza um pouquinho como é que a gente faz isso, né? O nosso modelo mental, né? de facilitador. E que são os fatores, né? Quer dizer, as variáveis que você vai utilizar para a escolha de uma estratégia ou de outra. Né? Importante o quê? Esse facilitador também ser continuamente, né? Quer dizer, para ele trabalhar na sua formação. Então, ele deve haver uma avaliação, né? Uma avaliação formativa, né? Desse facilitador por outro mais experiente. O ideal é isso, que de vez em quando participe um
facilitador mais experiente junto com ele, observando a atuação dele, ou até mesmo através de filmagens, né, que esse um facilitador mais experiente assista a filmagem de um debriefing de um facilitador menos experiente. Existe, inclusive, o PEUS, ele tem um checklist de debriefing para o PEUS, né, para ajudar esse facilitador mais experiente dar um feedback para esse outro facilitador que está sendo avaliado. Então, isso aqui existe também, né? Tem um dos artigos que eu vou deixar a referência aqui, ele é muito bom, vale a pena, eu acho que todo mundo lê, quem está interessado pelo assunto, que ele fala dessas armadilhas que eu falei, fala muita coisa disso aqui, né? Que são os riscos aí do facilitador durante o debriefing, principalmente com o uso do PERLS, e lá também eles disponibilizam essa ferramenta aí de checklist para avaliação do facilitador, né, da qualidade do debriefing dele. Esse aqui é o link, tá, para o site. Esse site é um site muito interessante, ele não é só específico do PERLS, ele é um site sobre debriefing, que tem uma área do PERLS lá, com muito profissional bom, a gente tem pessoas conhecidas, o próprio Peter Diekmann, que hoje está ele é alemão, mas hoje está na Dinamarca, que é um dos grandes, que a gente fala, papas aí da simulação, ele faz parte desse time aí, né, que desenvolve esse site, então vale a pena passear nesse site, não só na área do PERLS, mas em outras áreas, eu recomendo, né. E aqui estão as referências bibliográficas aqui, né, para você. Então esse aqui primeiro é o trabalho original de 2015, do Apt do Change, né, esse inclusive é um artigo de acesso aberto, tá? Já os outros dois não são, mas assim, eu acho muito interessante esse aqui que ele falou depois da questão da capacitação do professor, né? Então, aqui ele fala de Faculty Development Guide, que é um guiazinho para como você treinar o seu professor no PERLS, vale a pena vocês tentarem conseguir esse... Eu tenho o PDF desse, alguém quiser depois me solicitar, eu posso passar para a Mona Lisa, ela pode passar para vocês. E quem lida muito com essa questão de sistemas, né, principalmente uso em organizações como hospitais, clínicas, esse trabalho de integração de sistema é muito bacana também. Ele é mais específico e ele também não é de acesso aberto, mas quem quiser eu tenho o PDF dele também. Tá? Então, acho que é basicamente isso que eu tinha para falar, eu vou deixar mais aberto aí para perguntas. Queria agradecer de novo, né, a Mona Lisa, a Cacá, a Flávia, pelo convite. Eu acho que vocês estão muito de parabéns. Como eu falei, vocês parecem que vocês já anteviram, né, essa pandemia, esse cenário que o mundo está passando, já começaram com essa questão né, do uso da tecnologia né, de informação, do teleensino, já, né, antes da coisa ocorrer. Então, vocês estão de parabéns, um prazer, uma honra participar dessa reunião. Tá? Isso, eu vou sair aqui. Como é que eu saio aqui sem sair sem sair da reunião? Vou desligar meu microfone, tá? Para vocês poderem falar, fazer perguntas, questões. Pessoal, eu vou abrir o microfone, quer dizer, abrir o meu, né? Vocês podem abrir se quiser para fazer alguma pergunta, mas um de cada vez, um abrindo na sua fala. A Simone quer fazer uma pergunta, então já vou deixar... parabéns, professor, pela brilhante palestra, muito interessante. Eu já conheci um pouco do trabalho do Walter e do Cheng. É muito bacana, porque debriefing é uma arte, né? Fazer um bom debriefing é uma arte. Então, a gente vai só aprendendo. Legal, você tem muita experiência, muito bacana. Vou deixar aberto, gente. Vou fechar o meu e aí eu vou controlando aqui, eu e a Flavinha, tá bom? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o professor. Muito obrigado pela explanação. Acho que foi riquíssimo, grandes conhecimentos. Queria também, mais uma vez, reforçar a organização, o quanto foi valioso dar o link para a gente acessar. Eu acho que vai ser muito mais positivo. E quando eu anotei o que eu quero, não era pergunta,
eu quero PDF, se ele puder compartilhar, serei grata, porque a gente está no processo de aumento do nosso quadro, com 2 professores meus estão aqui, o professor Márcio e o professor André, que foram abduzidos pela simulação também, apaixonados. Então, eu acho que vai ser de grande valia aí para a gente fortalecer essa metodologia que somos apaixonados. Então, era isso que eu queria falar um pouquinho. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Obrigado a vocês. Eu estou pensando, Simone, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail. Aí quem quiser me manda, e eu mando, acho que fica melhor, de vez de eu mandar para a Mona Lisa, arrumar um serviço para ela, né? Arrumar serviço para mim. Tá? Então vou botar aqui o meu nome. Perfeito, obrigada. O e-mail no chat, aqui. Quem precisar, tá? Eu tô... Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Nós temos um tempo ainda. Tá lá, deixa eu ver se está correto. Tá, certinho. Tá? Então o meu e-mail está aí. Quem quiser o artigo original me manda. Eu mando até o outro de aberto, né? Ele é de acesso aberto, o original do Apple, mas eu mando também, se precisar. Tá? Acho que eles não são arquivos muito carregados, não tem muita figura, então dá para mandar os 3 no e-mail. Obrigado, professora Rosana, sempre prestigiando a gente aí. Depois tem que mostrar essa cara, Mona Lisa, eu queria te conhecer. Pois é, ué. Eu quero conhecer a Rosana. E aí, Flavinha, quer fazer alguma pergunta, alguma recomendação? Parabenizar, né, o professor Flávio. Muito obrigado pelo aceite do convite, né, professor? E eu queria saber, assim, tem aluno que não se sente muito confortável com debrief, né? E você já passou por alguma situação dessa em que o aluno não se sinta confortável e possa se sentir até ofendido com o debrief, se você já viveu essa situação? Isso é muito bem colocado, Flávio. Então, assim, a gente tem aquilo que eu falei, é fundamental um ambiente suportivo, acolhedor, né? Porque eu acho que se você não tem isso, você botou a sua simulação de modo geral, né, em risco, você botou por água abaixo. Ali a Rosana apareceu ali, ó, dá um tchauzinho aí, Rosana. Rosana. Tá? Mas aí eu falo, às vezes tem, então você tem que tomar cuidado, às vezes existem questões entre os estudantes, isso a gente vai passar mais na graduação, mas às vezes mesmo em questões profissionais, né, às vezes tem atritos entre, né, você está dando um curso e tem atrito entre 2 participantes. Então o facilitador tem que ter mais cuidado. Assim, o que eu falo mais é tomar o cuidado de não deixar o aluno, o aprendiz que participou da simulação ser linchado. Brinca, é isso mesmo. Uhum. Então, por exemplo, eu sempre começo o debriefing falando assim, olha, primeiro eu queria agradecer vocês que participaram, porque isso aí é muito fundamental, quer dizer, a experiência de vocês, do que vocês passaram, vai ser o nosso objeto de trabalho, do nosso aprendizado. Então, eu agradeço demais. Eu já começo levantando a bola deles, né? Assim, falando, agradeço muito a participação, né? Que aí friso de novo, aqui é um lugar para errar. Então, assim, lá no nosso laboratório, a gente é totalmente radical com a questão de uso do celular. O celular é bacana, é uma ferramenta de aprendizagem hoje, mas dentro do laboratório, não, porque todo mundo tem um celular, tem um microfone e uma câmera, né, hoje. Então, eu não quero ninguém filmando o colega fazendo uma besteira, dando uma mancada, e esse vídeo depois pipocando aí nos YouTube, TikTok da vida. Então, assim, isso é um cuidado, sabe? Centro de simulação não entra celular, eu assim, a minha opinião. É o que a gente adota lá.
por causa disso, né? Quer dizer, e eu falo, e assim, dentro daquilo que eu falo, de explicar o porquê, explica o porquê para não chegar. Eu sempre, primeira aula, eu falo, a regra do laboratório é essa. E você sabe por que não pode entrar para celular? Ah, porque a luz do flash estraga o manequim, porque senão distrai. Não, não. Eu falo, não, é só por causa, é para vocês. É para criar um ambiente seguro para vocês poderem errar, dar mancada, né, não saber e ninguém ficar exposto, né? Então isso é da simulação. A simulação é exatamente o princípio da simulação, é um ambiente seguro para o aluno, né, para ele errar, para não estar para o paciente, né, em consequência, mas para o aluno também. Então é isso, a gente sempre tem. E aí eu começo a ver às vezes que o facilitador tem essa coisa de às vezes tirar o foco. Você vê que começa esse aluno ficar constrangido, os outros emparedarem ele, você tira o foco, né? Você vira para o outro aluno. E você, o que você acha? O que você teria feito nessa situação? Vamos ver. E é isso. Então é o que eu falo, sempre o foco na performance e não na pessoa. Então, assim, por exemplo, eu sou totalmente contra também o uso de simulação realista, de simulação para avaliação. Acho que OSCE é excelente para avaliação, mas simulação clínica eu acho complicado. Eu acho que é lugar para aprender, não é um lugar para avaliação. Avaliação formativa. Mesmo assim, eu acho que já muda o enfoque do aluno. E outra questão também, que a gente, assim, para não constranger o aluno, que eu acho que é importante, é o que assim, você vai simular para ele uma situação que ele já estudou, ele tem que ter estudado, ele tem que ter tido aula daquilo ali, de alguma maneira, tem que ter estudado. Você não adianta jogar. É igual quando a gente faz curso de simulação, a gente cai, né, como... Quando vocês botam a gente em simulação, o ginecologista cai num cenário de choque séptico. Foi um pavor, foi horrível, né? Foi assim, foi um vexame, foi constrangedor, né? Mas tudo bem, a gente sabia que aquilo ali era para aprendizado, eu não estava sendo avaliado ali. Mas você pode criar uma situação dessa para um aluno, né? Também uma pessoa mais jovem, de graduação, pode se sentir muito constrangido. Agora, é lógico, né? Se o aluno não estudou, se ele não, né? Ele também tem que saber disso, né? Ele tem que saber, isso tem que ficar claro. Sempre na educação, sempre, né, com jeito acolhedor, mas ele também tem que saber das deficiências, das lacunas de performance dele, né, todos eles. Não só o que está na simulação, como os outros. Mas o que está na simulação vai aparecer mais, né, lógico. Mona, Pode falar. uma pergunta. Arlene Fernandes quer fazer uma pergunta. Sim, aí, ó. Pode fazer, Arlene. Não estou conseguindo ver. Ela está aqui no chat. A pergunta é essa, professor. Existe alguma ferramenta de garantia de estudo antes da simulação? Que garanta que o aluno estudou antes da simulação? É isso, Arlene? Ameaça. Não. Não, você tem que garantir, né, Arlene? Obrigado por prestigiar aí. A Arlene também é professora nossa lá, colega lá do laboratório de simulação. A gente faz a simulação da parte de obstetrícia e ginecologia junto, né? E o que a gente tem que levar é o aluno para a simulação, né, para a simulação clínica, ele já tendo tido uma aula daquilo ali, né? Então você não deve, pelo menos ele teve a aula, ele pode não ter prestado atenção, mas pior para ele, né? Que aí vai ficar meio chato para ele na hora da simulação. Mas ele tem que ter tido aquela aula, ele tem que ter sido orientado. Olha, nós vamos ter uma simulação, eu estou mandando esse texto para vocês leiam o texto. Né? A gente está ali, graças a Deus, a gente é andragogia, a gente lida com a aprendizagem de adulto. A gente sabe que na prática nem sempre é assim, mas em tese é. Né? Então, assim, o aluno, quando a gente fala aprendizado centrado no aluno, o aluno tem que se responsabilizar, né, pelo seu estudo, pela sua formação. Então, só não ter surpresa. Eu acho que não pode ter surpresa. De repente, ele chegar lá fazer uma simulação de uma aula que ele nunca teve, de uma coisa que ele nunca estudou. Então, aquilo ali, eu acho que compromete muito a qualidade do debriefing e do ensino, né? Mas não tem uma ferramenta de garantia de estudo, não, Arlene. Talvez ameaça, né? Eu posso compartilhar como que a gente adotou aqui?
nós trabalhamos com o eixo de medicina de emergência, desde o primeiro período até o internato no curso de medicina. E do 5º, 7º período, era até um pouco, do 7º até o internato era mais tranquilo esse comprometimento do aluno. Do 1º e do 3º e 5º era um pouco mais difícil. Então, o 1º, então, eles vinham todos muito jovens, achando que já tinham aquele conteúdo, que poderiam enganar o professor, e aí a simulação ela não avançava. Então, o que a gente criou? Uma das nossas... criamos o Forms. O título da aula, que a gente já manda, a gente faz um Forms, 1 hora antes da aula a gente libera, e tem um peso de nota. Então, vamos supor, vamos falar da aula que vem, porque o nosso aluno do primeiro período, ele sai formado como primeiro socorrista, é o suporte básico de vidas, habilidades e simulações. Então, vamos falar amanhã de RCP no adulto. A gente mandava o texto, fazia um Forms e ele faz o Forms antes da aula. Foi uma forma que a gente conseguiu porque infelizmente, com muito cuidado, vocês vão receber o que eu vou falar, mas o aluno, ele quer nota. Ele não entende, o aluno do primeiro período, ele não entende o conhecimento como primordial. O aluno do primeiro período, ele quer nota. Então, o que a gente fez? Pegamos, colocamos esse Forms e ele tem essa avaliação, fazemos a correção e depois ele vai para a prática. A gente conseguiu aí, foi muito importante que aí ele faz essa leitura previamente e aí com certeza a simulação e as habilidades fluem muito melhores. Então fica aí para compartilhar com vocês, que eu achei que foi de grande valia para o nosso centro. Fica a dica, né? Simone, vocês fazem pós-teste também? Porque seria interessante, né? O aluno... Fazemos. Temos um trabalho bem legal aqui de integração agora, por sermos do eixo de medicina de emergência, por exemplo, com a hematologia, a gente fez agora, fizemos um pré-teste, fizemos a simulação, fizemos o pós-testes, isso aí a gente conseguiu fazer artigos, apresentamos no COBEM, fomos no COBEM premiados, então assim, é muito bacana, os alunos se envolvem muito mais e dá um material muito rico de aprendizado, e nós também podemos melhorar o nosso, porque nós temos um algoritmozinho de feedback e a gente pode melhorar até com essa estratégia de pré e pós-teste. Foi bem rico. Eu acho muito difícil debriefing, por exemplo, com aluno de primeiro período. Eu acho bem complicado, sabe? A gente, por exemplo, tem um professor que faz um negócio super legal, que ele usa simulação no ensino, na aula de fisiologia, que é no primeiro período. E os alunos adoram, né? Não tem esse pré-teste, mas eles gostam muito, assim, eles se sentem, começam assim, se sente médico, né? Se sente médico, no primeiro período, ele atendendo paciente, eles gostam. É muito bacana, mas o debrief é um pouco diferente, não dá para ser como, né? Porque eles não têm tanto aquela bagagem, né? Então a gente começa mais devagar, né? Então a gente começa a usar mais, a gente tem usado mais nos períodos iniciais, a gente usa a simulação mesmo, clínica, simulação realística, com debriefing estruturado, tudo certinho no 5º e 6º ano. Antes a gente usa prática deliberada, que eu acho que é mais dentro da realidade do aluno, a gente usa prática deliberada. A gente utiliza aqui a gente fez um mini-SAM aqui, trouxemos aí algumas pessoas importantes na área da simulação, e eles também não acreditaram, como no primeiro período, logicamente que é quase no final do primeiro período, mas com bons resultados. E, óbvio, com foco, o nosso aluno, a gente brinca muito, porque ele falava assim que ele usava branco, e as pessoas passavam mal na rua, pediam ajuda, ele falava, não, eu faço odontologia, ou eu sou açougueiro, teve um que falou que era capoeirista, porque ele não sabia o que fazer com aquele paciente que teve uma crise convulsiva na rua. Então, o nosso foco é que ele saia daqui como primeiro socorrista. Então, o foco do debrief é na simulação, nesses casos específicos, com debrief extremamente focado, tá? Mas um dia, se tiver oportunidade, a gente pode trazer os nossos ilustres professores para compartilhar um pouquinho aí da nossa vivência aí e aprender mais com vocês, óbvio, né? Beleza, obrigado, Simone. Gente, tem mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, viu?
Mirna, quer falar? Oi. Márcio, fala, Márcio. Flávio, obrigado pela aula aí, sensacional, viu? Perdi um pouquinho aqui porque eu estou no consultório, tive que dar uma fugidinha ou outra, mas obrigado pela aula. Puxando aquele gancho que você falou, né, do ginecologista do choque séptico e esse problema dos alunos às vezes não estudarem antes da aula, que dica você dá quando você começa os alunos começam o atendimento e assim já é catástrofe desde o início, vamos dizer assim, né, que você percebeu que eles não estudaram, não tiveram conteúdo, e o que você faz, ou qual é a sua dica, para o seu debriefing não virar um atendimento seu ou uma aula sua sobre o assunto, entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. E é isso, a gente passa por isso, né, Márcia? E tem hora que eu acho que nem Reza Brava salva uma simulação muito ruim, né? Reza Brava, pode botar Mangalô, Pé de Pato, que for, não salva simulação ruim. Então, assim, primeira coisa, eu geralmente deixo eles passar um aperto, né? Porque eu acho que tem que passar esse constrangimento por não ter estudado. Então, um pouquinho de constrangimento eu acho que é terapêutico, eu acho que é educativo, né? Vamos dizer assim, pedagógico. Mas aí a gente usa, às vezes, o anjo, né? O que a gente chama de anjo, às vezes, né? Chegou o cardiologista aqui para dar uma... Vocês estão tendo algum problema? A gente manda, sempre tem o anjo ali na manga ali, né? Às vezes o próprio professor entra lá e fala assim, olha, eu estou de plantão aqui, eu sou cardiologista, estava tentando me falar aí que vocês estão com gás, vocês querem alguma ajuda aí, né? Você entra e, de certa forma, tenta salvar. Mas tem hora que nem isso resolve, a gente sabe muito bem. Né? Então, simulação, né, quando o aluno despreparado é muito ruim, né? Fica muito pobre. Né? E o debriefing acaba partindo para uma aula. Né? Mas até isso, eu acho que, de repente, o debriefing, um dos focos é você discutir, né? Discutir, mas por que vocês não estudaram, né? E como é que fica o paciente nessa, né? Você vai na hora, e quando for a simulação é evento real, né? Existe contrato de simulação que o aluno tem que estar imbuído naquilo ali. Fala assim, mas o que você vai falar com o paciente, né? Tem que ter um pouquinho de puxão de orelha, né? Lógico, dosado, não pode, né, levar um constrangimento grande, fazer mais. Eu acho que está faltando puxão de orelha nessa turma aí, tem hora, né? Precisa mesmo. Eu acho que uma vez é bom, uma vez que acontecer isso, acho que a próxima costuma já melhorar bem, né? Costuma melhorar bem. Eu acho que uma segunda não costuma ocorrer desse jeito. Beleza, gostei dessa estratégia do anjo aí. Valeu a dica, obrigado. Professor, a professora Mirna, de Juiz de Fora, quer fazer uma pergunta, ela está sem microfone. Ela quer saber de todos, não só de você, mas como é que vocês estão se preparando para o retorno presencial às atividades de laboratório. Vocês já tem algum protocolo nas diversas escolas? É a Mirna que está perguntando. Nós retornamos lá nas ciências médicas, tivemos que parar. Você tem que ter todo um protocolo, né, de redistribuição de aluno, de espaço, né, de higienização, disponibilização de EPIs. Acho que basicamente é isso. Você tem que trabalhar, né, isso. Então, ver qual que é o EPI que é indicado para você ali, né, exigir isso aí do aluno, um fluxo de entrada e saída na faculdade, foi o que nós fizemos isso. Né? Então, a gente botou segurança na porta, todo mundo com termômetro, paramentado, um tapete com aquele material antisséptico, né, para a sola das coisas, um pedestal com álcool gel, pessoa medindo temperatura, o fluxo de corredor, a gente tinha fiscal de corredor o tempo inteiro, tinha segurança lá na porta para não deixar o aluno ficar circulando, então ele chegava e entrava para dentro da sala, ficava lá. Não tinha restaurante aberto, bebedouro também não pode, né? Isso não pode deixar bebedouro, então os alunos eram orientados a levar garrafas de água, lanche, e a gente organizou eles para ir em turno também, que é outra coisa. Né? Em vez dele ficar lá até 2 horas de aula, ficar solto ali mais 2 horas, vai ter outra aula só à tarde, não. Ele ia lá numa tarde, tinha as aulas inteiras e ia embora, mesmo porque não tem lugar para ele almoçar na rua, né? Então ele ia embora,
para a casa dele, cuidar do almoço dele. Ou então o contrário, ele almoçava, vinha para a faculdade à tarde, passava a tarde inteira ali, durante 4, 5 horas, tendo aula e depois ia embora. Né? E assim, então, com toda essa organização de espaço, de fluxo de entrada e saída, né, de fiscalização constante, uso de EPI, higienização, né, dos manequins e dos materiais utilizados entre uma aula e outra, né, basicamente, assim, falando de uma maneira geral. Né, a gente fez um manualzinho, né, para o aluno, para ele entender isso, até de como, assim, o que ele faz no transporte público. Eu falei, no transporte público, você vai fazer isso, isso e isso. Chegou na faculdade, você vai fazer isso e isso. Não pode celular em nenhuma sala. A gente até deu, certo? Ele chegava lá, do lado do pedestal tinha um container com aqueles saquinhos para ele colocar o celular dentro. O celular tinha que ficar naquele saquinho dentro da bolsa. Né? Então, uma vez que você voltou para casa, o que você vai fazer quando você chegar em casa? Você vai fazer isso, tirar a roupa, lavar a mão. Então, a gente orientou tudo. Né? Orientação, o professor também, o professor deve ser orientado, né? Deve estar ciente dessas normas, porque senão ele trabalha contra a instituição. Gente, só lembrando que respondeu a sua pergunta, Miriam? Eu estou colocando aqui um registro de presença que a gente já utiliza nas videoconferências. Nós estamos numa webconferência. Esse registro de presença é um registro oficial do nosso grupo, que vocês podem fazer se quiser, né? Eu gostaria que fizesse, porque tem uma parte que é uma avaliação, e também para a estatística minha, de quantas pessoas, e de que instituições as pessoas são. Então, é só entrar nesse endereço aqui da RUT Presença RNP. A senha da nossa sessão é 611, 60011. É uma senha para você registrar a sua presença. Nesse registro, no final desse registro, existe um lugar que vocês podem colocar a avaliação de vocês a respeito do tema, do encontro, da qualidade do encontro, de tudo que diz respeito a esse encontro aqui nosso. A gente, é muito importante para a gente. Embora seja da videoconferência, esse modelo aqui, ele cabe na webconferência, é uma solicitação da Rede Nacional de Pesquisa. Eu acho importante também ter esse dado a respeito. Tá certo? É muito fácil. Só que tem um horário, até 23 horas e 59 minutos, senão vocês viram uma abóbora. Não pode depois. Tá? É porque tem um horário certo para entrar e fazer o registro. Então, se ninguém tiver mais pergunta, alguém tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de novo, agradecer ao professor Flávio pela presença dele, pela experiência dele, pela clareza em falar sobre um tema que é muito importante, que é o debriefing, que não é uma aula expositiva, como ele reforçou muito, e essa é uma coisa que eu vejo demais. E, entre outras coisas, né, de mostrar essa ferramenta, esse modelo de ferramenta de debriefing e como ele utiliza no serviço dele, né, no laboratório que ele trabalha. Então, eu gostaria de agradecer a